Obrigado, Débora, Yuri. Presidente, hoje mesmo, depois da emissão da licença ambiental do IBAMA, eu estava revisitando o plano decenal de energia da empresa de pesquisa energética para observar ali a curva projetada de produção de petróleo no Brasil. E o que se observa é uma virada de sinal a partir do fim desta década, do começo da próxima. O Brasil inverte a sua tendência das últimas 2, 3 décadas de crescimento da produção e a partir de 2031 começaria, por causa do esgotamento das bacias de Campos, de Santos, a reduzir a produção de petróleo. Por isso eu lhe perguntaria, num cenário com exploração de petróleo na margem equatorial e num cenário sem exploração de petróleo na margem equatorial, onde se encontra a produção de petróleo no Brasil na próxima década? Por que, afinal, ela pode ser decisiva para fazer essa curva não mudar de sinal? Bom, você já disse exatamente o cronograma, né? 31 você teria a inversão, né? Você teria um ponto de inflexão nessa curva, que é justamente o perfil. Eu falei do perfil de produção do campo, que ele é programado. Como é que você consegue fazer essa conta? Como é que a EPE faz essa conta? Porque ela pega todos os campos brasileiros e faz uma curva agregada, uma curva consolidada da produção de tudo aquilo somado e dá mais ou menos o mesmo comportamento do reservatório isolado. Ela vai a ser um ponto e depois ela começa a cair, né? Então, essa curva, essa queda começaria nesse cenário que você descreveu da EPE em 31. Quando você repõe reservas novas, não descobertas anteriormente, e traz a produção gradualmente na linha do tempo, você estica aquele platô por mais algum tempo. Então, essa que é a intenção da gente. É claro que tem toda uma discussão do processo do ambientalismo também, no sentido de forçar as companhias de petróleo e os países a realmente forçar essa curva para baixo, para obrigar o consumo a diminuir, forçar, de uma certa forma, a substituição dos combustíveis fósseis. Mas aí a gente entra naquele outro dilema que a gente já discutiu exaustivamente, mas que é sempre bom colocar, né? Hoje, o mercado de petróleo ele é mais conduzido, né? Não digo controlado, mas conduzido pela demanda do que pela oferta. Houve tempo que era mais pela oferta do que pela demanda. Havia muita demanda e havia um cartel, seja de empresas privadas, das 7 irmãs em um momento, seja depois de países ou estatais de países na época da criação da OPEP. Havia esses grupos que controlavam o preço, mais ou menos diziam o preço e o mundo se submetia a esses preços. De uns tempos para cá, com a descoberta de muitas reservas fora da OPEP e meio que havendo uma impossibilidade, digamos assim, de controlar toda a produção de uma vez, e meia dúzia de pessoas decidirem isso, Brasil, México, Noruega, Inglaterra, vários em sequência entraram como grandes produtores, né? Você passou a ter o mercado definindo. Então, quando a China cresce menos, isso é mais grave do que quando ocorre um conflito no Oriente Médio, coisa que no passado era inconcebível, né? Hoje em dia, uma queda de demanda da China, um sinal qualquer de demanda da Índia, da China, de uma grande economia, dos próprios Estados Unidos, ele assusta mais o produtor de petróleo do que, eventualmente, um conflito no Oriente Médio que em 3 ou 4 dias o preço mais ou menos reequilibra. Então, isso é preciso dizer que, da mesma forma, vai funcionar para a substituição do óleo. Onde é que eu quero chegar? É que não é o produtor deixando de produzir que vai induzir o consumidor a não consumir combustível fóssil. É o contrário, os consumidores cada vez mais, diante de ofertas como a eletromobilidade, como os biocombustíveis, como outros substitutos, que estejam ao alcance do bolso dele, não adianta ter alternativas que sejam inalcançáveis, ele vai fazer a opção de se mover e vai começar a encalhar os produtos de petróleo. Por exemplo, gasolina já é o primeiro que vai encalhar no Brasil. Em alguns tempos, daqui para frente, com a mistura do álcool subindo e não havendo problemas, porque no caso do etanol não há nem a contestação de ter problemas a partir de uma certa mistura, tecnicamente, com motores, etc., o etanol vai tomando mais espaço, os motores flex já praticamente compensam uma coisa pela outra, então você tanto faz colocar etanol como gasolina. Então a gasolina tende a encalhar. Nós na Petrobras já tínhamos inclusive um plano para as refinarias no sentido de aumentar mais, cada vez mais, o diesel e outros produtos em detrimento da gasolina, mas por enquanto ainda está, a gasolina ainda está por aí.
Então, é a demanda que vai fazer isso. Não adianta a gente abrir mão, nós, de produzir a foz do Amazonas, deixar a nossa curva cair, se o mundo europeu lá, que já torrou as reservas de petróleo do passado, sem pensar em ambiente, em coisa nenhuma, e outros lugares, continuarem a consumir o petróleo do mesmo jeito. Porque se nós não produzirmos, a Nigéria vai produzir, a Guiana vai produzir, Suriname vai produzir. E cá para nós, eu confio muito mais no taco da Petrobras de não ter problemas ambientais na produção do que na turma por aí.